Tá cansado? Tá sobrecarregado? Então esse episódio é para você, porque hoje vamos falar do mal do século, vamos falar de saúde mental. A entrevista de hoje é com Eduardo Correia, especialista em saúde mental corporativa. Eduardo, obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês. E a pergunta que a gente quer te fazer, saúde mental virou moda ou finalmente prioridade? Eu fico muito feliz de dizer que, no meu entendimento, começou a virar prioridade. Me lembro que quando me formei em psicologia, a gente tinha muita dificuldade de falar de uma forma tranquila sobre saúde mental. Eu que trabalho há mais de 20 anos no mundo corporativo, sempre foi um estigma, sempre foi um tema muito rejeitado, tratado como um tema secundário, mas da pandemia até hoje a gente começa a perceber que o holofote para a saúde mental ganhou força e recentemente uma mudança na legislação traz isso com bastante ênfase e chamou muita atenção das empresas. Mas por que você acha que hoje, atualmente, as pessoas estão com mais problemas mentais? O que está havendo? Eu acho que o mundo do trabalho e mesmo fora do mundo do trabalho, hoje a gente tem uma série de fatores que no passado eram menos intensos. Então, por exemplo, no mundo do trabalho, que é a área que eu sou mais especializado, né? Hoje você não vive numa diferença entre a vida pessoal e a vida profissional, como se vivia na época da década de 50, 60, ou antes do invento do smartphone, né? Então hoje tem até séries que brincam um pouco com isso. Você sai do seu escritório e o trabalho te segue até em casa por conta da hiperconectividade que existe. Então esse é um dos fatores mais fortes que fazem com que haja uma dificuldade do profissional de desligar do modo trabalho para o modo descanso. Mas você acha que, assim, tem vezes que a pessoa confunde, né? Eu estou um pouco chateado hoje, estou deprimido, e a pessoa já acha que depressão. Tem como diferenciar? Estou deprimida, estou, sei lá, triste, estou com depressão, ou tudo, tudo junto? A tristeza é algo do ser humano. A tristeza, ela normalmente é atrelada a algum evento específico e ela é passageira. Ela faz parte do nosso sistema de sentimentos, de emoções. Então não tem nenhum problema o profissional ou a pessoa se sentir triste em alguns momentos. A depressão não. A depressão ela é algo, de uma forma muito resumida, é um estado onde a pessoa ela fica numa anedonia que se chama, numa falta de vontade de viver, numa falta de ter motivação para fazer as coisas de uma forma crônica. E, obviamente, a partir de alguns pareceres médicos, psiquiátricos, psicológicos, você consegue diagnosticar com bastante acurácia o estado depressivo. Mas você acha que o Brasil hoje está dando importância à saúde mental? Olha, eu diria que a partir, principalmente dessa mudança na NR1, que tanto tem se falado na mídia, eu acho que a gente está num momento de inflexão no Brasil, no mundo já há mais tempo, mas no Brasil, porque a partir do momento em que se muda uma legislação em prol do cuidado com a saúde mental, é uma quebra de paradigma, né? Então as empresas até maio de 2026, agora, não eram obrigadas a cuidar de indicadores que se chamam de indicadores psicossociais, são indicadores relacionados à saúde mental, e a partir de maio de 2026 elas passam a ser fiscalizadas por terem um mapeamento desses indicadores e para ter planos de ação de cuidado com a saúde mental dos seus colaboradores. Eu conversei com o secretário, Daniel Sorans, e eu estava até falando com ele que tem lugares que não tem essa coisa de você ir lá, a pessoa te dar um conforto, a pessoa estar em crise. Nenhum hospital nenhum tem, de repente, para você tratar um paciente. Só tem psiquiatra, mas às vezes você não precisa do remédio em si, Sim. do ansiolítico. Você quer chegar, conversar. Porque se você for tomar remédio, você vai ficar escravo daquele remédio. Perfeito. Eu sei bem como é que é. E eu acho que falta nesses hospitais, tanto do município, do governo, um lugar que, tipo assim, não, o paciente chegou, ele pode ir lá fazer um tratamento. Você acha que falta isso para a população? Eu acho que falta.
E isso está atrelado diretamente à história da psicologia no Brasil. A psicologia no Brasil, ela tem, de alguma maneira, uma história recente comparada a outros países do mundo. E mais uma vez, na época em que eu me formei, fazer psicologia era como escolher um curso de patinho feio na faculdade, né? Porque era pouco valorizado, era pouco remunerado, justamente pela pouca valorização que se dava a esse profissional. A boa notícia é que nos últimos anos, principalmente novamente da pandemia para cá, começou-se a dar um valor enorme, porque o volume de casos tem crescido fortemente nos últimos anos. Eu não sei se você sabe, em 2025 a gente passou de 500 mil de pessoas afastadas por saúde mental no INSS. Então, e esse número só cresce, é o segundo ano consecutivo de crescimento exponencial. Não temos mais como fechar os olhos para isso, e tanto na área privada quanto na área pública que você me perguntou, eu acho que vai ser uma tendência natural pela necessidade real da população. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá, anos 80, 90, não tinha nada disso. Uhum. E agora chega 2020 para cá, porque até 2015 não se falava tanto disso. Por que o povo está mais ansioso do que na época passada, que era pior? Imagina, o pessoal que viveu numa ditadura é mais forte do que uma pessoa que está vivendo hoje, porque hoje, qualquer coisinha você tem um piripaque. Sim. Mas não estou criticando, porque eu sei como é que é ter ansiedade, porque eu também já tive. Sim. Não é brincadeira. Mas às vezes você acha que a pessoa também pode extrapolar, tipo assim, eu vou dizer que estou com aquilo para me safar de alguma coisa? Eu vou tentar responder a sua pergunta em dois momentos. Primeiro, a hiperconectividade é uma pista do porquê que hoje tem esse aumento. A digitalização, o mundo digital que a gente vive, também é algo que tem intensificado demais as questões ansiosas, as questões depressivas e os isolamentos. Isso a gente vê desde as crianças, adolescentes até a fase adulta. Então, alguns fatores como esse, no mundo atual, complexificam bastante a questão da saúde mental. E não é que no passado a gente também não tinha pessoas com problemas de saúde mental. Talvez não no patamar que a gente tem hoje, mas como eu falei, saúde mental sempre foi tratada como estigma. Sempre foi tratada de uma forma secundária. Então, muitas pessoas passavam por questões ansiosas, depressivas, transtornos de bipolaridade, entre outros, mas não havia diagnóstico, ou a própria família e a própria pessoa tinha vergonha de expor, né? A segunda parte da sua pergunta, eu esqueci. Agora eu vou lembrar nada. Não, eu estava perguntando assim, porque hoje se fala muito da ansiedade Sim. em si. E tudo as pessoas ficam com receio, não vou dizer de se fazendo de vítima, mas sim. é o que a gente estava conversando, eu estava conversando com ele aqui. Que, por exemplo, anos 80, 90, realmente era um ano punk, bem mais do que hoje. Hoje não é tanto como passado. Então, como eu te falei, ditadura foi um momento crítico e tal. E as pessoas lutaram ali bravamente. Hoje, se tiver uma ditadura aqui, eu acho que o povo surta. Então é como se as pessoas eram mais fortes naquela época e hoje não. Tem essa diferença? Eu não diria que as pessoas eram mais fortes naquela época. Eu acho que hoje também a gente encontra pessoas fortes em vários campos. Mas tem um fator geracional que a gente também tem que levar em consideração, né? As gerações mais recentes, elas estão nascendo nesse ambiente que eu te coloquei anteriormente, num mundo digital onde as coisas são muito mais fáceis de se conseguir, né? Se fala muito hoje sobre as dopaminas rápidas, né? Então, hoje o jovem, ele tem todos os filmes e séries a um clique, né, nos streamings. Ele pode pedir, obviamente a gente está falando aqui de classe média, né, média alta, né? Mas de uma forma geral, existe muita facilidade, né? Pedir comida em casa pelos aplicativos de entrega, né, delivery. Então, o esforço do ser humano, de uma forma geral, para conseguir as coisas, no passado, era muito maior, era muito mais necessário. Cada vez mais, paradoxalmente, com o avanço na tecnologia,
está tudo muito mais fácil. E quando exige menos esforço do ser humano, o ser humano tende, de uma forma geral, a poupar energia, a ficar na inércia. Ele tende a não gastar, do ponto de vista biológico dele, gastar energia à toa. Se está tudo muito mais fácil, ele acaba ficando mais relaxado, de alguma maneira. Você acha, então, que hoje, essa geração não sabe o que é um não? O não para eles entram em crise. Eu não diria que eles não sabem o que é um não. Eu diria que eles têm eles têm mais dificuldade de lidar com as coisas que não são imediatas, ou com as coisas que não são tão fáceis de você adquirir, porque hoje as coisas estão muito mais imediatas e fáceis. Eu me lembro quando eu era adolescente, criança, você tinha que esperar um determinado programa na televisão, num determinado horário, para assistir. Os Trapalhões, por exemplo. Hoje em dia, a hora que você quiser, você assiste o programa que você quiser. Então, quando isso é negado, sai do modus operandi dos dias de hoje, né? Então, eu não diria que as crianças, os adolescentes, as pessoas dos dias de hoje são piores nesse sentido que as do passado, é que elas estão num contexto que está tudo muito mais acessível e fácil, né? Então, elas acabam trazendo mais reclame nesse sentido quando elas não têm. E você acha que a ansiedade é o mal do século? A ansiedade, de fato, a ansiedade por si, ela é algo super necessário para o ser humano, né? Se a gente não tem o mínimo de ansiedade, o mínimo de estresse, a gente não se coloca em movimento. Mas, mais uma vez, o volume de opções, o volume de disponibilidade de entretenimento, do que seja, é tão grande que hoje, se te perguntarem o que você vai fazer no final de semana, você tem um leque imenso de atividades que no passado eram poucas. E quando você tem muita escolha, te dá o sentimento de, caramba, eu estou perdendo alguma coisa. Tem aquele fenômeno famoso que é o FOMO, que em inglês significa o medo de você estar perdendo algo, que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Eu estou fazendo uma entrevista agora com você, mas também poderia estar lendo um artigo, mas também poderia estar fazendo uma pesquisa outra. Você fica não querendo perder as oportunidades que surgem. E aí a ansiedade aumenta demais. Então, além da ansiedade, tem o TOD, o TDAH, a depressão, a fobia, Sim. as dependências emocionais, químicas. E aí, como é que essa pessoa acaba fluindo de uma ansiedade para, de repente, um TOD, um TED, um TOD, um TDAH, uma dependência? Isso tudo vai fluindo se ela não pedir uma ajuda? Esses transtornos, muitos deles têm uma comorbidade, então muitas vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, mas também tem algum grau de depressão, mas não é algo padrão ou fixo, né? Isso depende muito de cada pessoa e de cada contexto que ela está inserida, né? Então, não necessariamente uma pessoa que tem um desses transtornos que você citou, se ela não se cuidar, ela vai ter outros transtornos. Aqui, o transtorno que ela possui pode se agravar, né? E a gente também não pode esquecer que muitos desses transtornos têm componentes genéticos, né? Para além dos componentes do ambiente social. E as redes sociais adoecem mais ainda, né? Então, as redes sociais entram como dessas muitas opções ofertadas hoje de entretenimento, de liberação de dopamina, que a gente brinca da dopamina rápida e fácil, ou fast food de dopamina, né? Então, redes sociais, pornografia, games, são uma série de elementos que você, quando utiliza o seu cérebro, ele tem uma satisfação muito rápida. Mas essa satisfação, ela logo se apaga, e aí você precisa de mais, né? Então, hoje tem se discutido muito com as Big Techs, a responsabilização delas em relação a cuidar um pouco mais desse vício que as redes sociais trazem para as pessoas. Em relação da IA com a ansiedade, saúde mental em si, você acha que vai prejudicar? A IA eu entendo que sim, ela pode trazer algum grau de ansiedade, mas eu acho que a IA, na minha visão, ela traz um outro problema que, se não for muito bem cuidado, vai prejudicar o ser humano de uma forma geral, que é a dependência dela,
né? Então, a gente que é da área da psicologia, da área da saúde mental, a gente começa a ver muitas pessoas fazendo terapia pela IA. Mas e aí, o que você acha? Você acha interessante eu trocar um ser humano, um Uhum. psicólogo formado, um psicanalista, por um computador? Eu acho que esse tipo de ferramenta ela pode apoiar em algumas frentes, mas nunca vai substituir o papel do profissional. Porque o papel do profissional ele consegue ter uma troca de comunicação não verbal, não apenas verbal, mas não verbal. A gente está aqui junto, a gente consegue ver comportamentos, gestos. Ele consegue ter uma sensibilidade que a IA provavelmente vai ter muita dificuldade de ter. E um problema grande, inclusive o CRP recentemente começou a atuar nesse sentido. A IA, pelo menos a IA de hoje, ela tende a concordar muito ou ser muito pouco crítica com o interlocutor dela. Então, aconteceram vários casos onde, depois de insistir muito, a IA deu o diagnóstico. E os diagnósticos não eram verdadeiros. Se eu não me engano, teve casos, inclusive, de suicídio por utilização de IA de forma indevida. Você costuma ver filmes que falam de IA ou não? A gente tem começado a ver cada vez mais nos streams, né? Eu mesmo não estou me lembrando de um filme agora específico sobre inteligência Então, artificial. tem dois que é a Megan, não sei se você já chegou a ver da Não. boneca, e tem o Diabolik, que na verdade é IA, aí eles colocaram Diabolik, que fala ambos de uma. Um fala de uma boneca para criança, é semelhante ao Chuck, mas é uma boneca e tal, e o outro Diabolik é que é uma empregada doméstica em formato de robô que tal. Só que ambos começam a dominar a casa. Aí eu te pergunto, como que um computador pode fazer um estrago dentro de uma casa, sendo que é um computador? Como é que do nada ele é como se fosse gente? Tem algumas, você me perguntou de filmes e séries, tem uma série que eu gosto muito, que ficou muito famosa, que é a Black Mirror. Não sei se você já assistiu. Não. Ela é uma série distópica que fala do futuro da tecnologia e fala desse lado mal que a tecnologia pode trazer para as nossas vidas. De alguma maneira, se a gente começa a perder um pouco do controle dessas tecnologias, seja na nossa casa, no nosso trabalho, pode ser que a gente tenha problemas com esse, digamos, controle exagerado da tecnologia e esse conhecimento enorme que elas possuem muitas vezes sobre nós, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que têm toda a sua vida dentro dos chats, das inteligências artificiais e se brinca inclusive que se no futuro as IAs forem as super IAs, elas vão ter o dossiê de uma população inteira, né, e podem usar, entre aspas, contra elas. Mas aí são teorias conspiratórias ainda. Então você acha que de repente um IA pode virar um assassino? Não acho que chegaria a esse lugar. Eu vi um filme também, não sei se foi esse Diabolik que você colocou, mas era um filme alemão, onde a empregada da casa era uma IA e ela se volta contra as pessoas da casa, fecha as portas, Então, ameaça. Será que é esse mesmo filme? é Eu que o não sei. rapaz é meio um chinesinho, mais ou menos? Tem Então, uma... acho que não. Eu acho que o nome do filme é outro. Mas tem o mesmo enredo que você colocou. Eu acho que ainda está no campo da fantasia nesse sentido, né? Eu torço para que a gente não chegue nesse lugar e acho que eu prefiro olhar para a IA como uma ferramenta muito poderosa que a gente vai aperfeiçoar ela e que vai ser muito positiva em diversos campos aí da ciência, da utilização humana. É complicado. Eu não sou muito de gostar dessas ferramentas, não. Eu já usei o site GPT Uhum. e uma vez eu brinquei lá para ver como é que seria. Tipo, eu botei assim, oi, hoje eu estou querendo, tipo, matar alguém. Aí ele falou assim, nossa, você precisa de ajuda? Eu falei, parece que alguém está falando com você. Sim. Aí depois eu falei, não, eu estou brincando. Aí o site, ai, ufa. Eu falei assim, gente, para. Sabe, ufa, como é que o site vai chegar e vai falar ufa? Sim. Sabe? Então, eu não sei, eu acho que, sei lá, eu acho que
Tem gente que fala que tô presa nos anos 80 e 90, mas era uma época boa. Hoje em dia tá muito complicado esse lance de IA. Até mesmo os filmes estão além do que você possa ver, tipo um Avatar. Eu não sou muito fã de filme que tem efeito especial. Acho que Uhum, quebra uhum, o contexto do filme. Eu gosto daquele filme mesmo ali, ó, sem nada. uhum. Tá, eu acho bem melhor. Agora, IA, eu acho que se eu tomar cuidado, vai destruir o mundo. A gente vê muitos benefícios que a IA tem trazido, por exemplo, a minha área da psicologia organizacional do trabalho, né? Ela consegue ser um copiloto em muitas das atividades que você realiza, te dando uma celeridade, um aprofundamento, muitas vezes, na análise. Tem muita discussão hoje em dia sobre se a IA vai acabar com diversos empregos e as pessoas vão ficar desempregadas e a IA vai tomar o lugar de muitas dessas pessoas. O que eu entendo, que eu vejo em alguns artigos, é de que, na verdade, o mundo do trabalho ele vai ter uma alteração cada vez maior nas funções que são exigidas no mercado de trabalho, né? Cada vez mais estratégicas, cada vez mais críticas, e aquelas atividades mais operacionais que a inteligência artificial ou que a tecnologia consegue fazer, vai ficar a cabo delas. Em relação da criação das crianças hoje com o computador, com jogos, você acha que essa criança vai crescer um adulto diferenciado? São novos estímulos, uma preocupação em relação às crianças hoje tem sido o quanto elas estão vulneráveis, né, a, a um assédio, né? Diversas matérias recentes têm colocado essa preocupação com esses games onde a criança fica viciada jogando muito tempo ali online e do outro lado não se sabe quem é a pessoa, muitas vezes é um adulto assediador, né? E eu comecei a ver nos últimos tempos algumas ações para tentar evitar e proteger um pouco mais essas crianças desse tipo de problema. Mas não tem jeito, as crianças que nascerem agora, elas vão ter que desenvolver certas habilidades do campo da tecnologia que nós não tivemos na nossa infância, né? Mas você acha que é muito perigoso uma criança de 5, 6 anos já está fixada no celular? Sem dúvida, eu acho que os pais, eu não sou especialista nessa parte infantil, né, mas muitos pediatras trazem essa preocupação e dão até orientações de quantos em quantos anos cada criança, adolescente pode utilizar determinadas Horas, né? horas de tela e determinados conteúdos. Agora, você é um psicólogo, né? Quem cuida da sua mente? Um outro psicólogo. Isso na própria formação é colocado, né? O psicólogo, o psicoterapeuta, para ele poder, inclusive, exercer bem as suas atividades, ele também tem que cuidar da sua própria mente, né? Então, eu mesmo faço terapia há muitos anos e é um exercício de autoconhecimento constante. Mas você também já ficou com ansiedade? Já senti ansiedade. A minha trajetória no mundo corporativo, eu passei os últimos 20 anos liderando equipes de gestão de pessoas em empresas, em instituições. E por mais que eu fosse da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, eu também era submetido à pressão por metas, a cobranças das chefias, algumas chefias e lideranças não capacitadas devidamente para liderar pessoas. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez migrar recentemente para esse mundo da saúde mental corporativa, criar uma consultoria que foca na saúde mental dos colaboradores dentro das empresas. Agora, passando para outro patamar, espiritualidade. Você acha que tem alguma coisa a ver quando a pessoa fala que está com problema de saúde mental? Em que sentido? Tipo, eu tô com um problema na cabeça porque tem obsessor, porque tem gente que acontece isso, né? Uhum, Coloca a espiritualidade com o que está acontecendo. Está acontecendo isso comigo por causa de algum espírito, alguma coisa assim. uhum. Você acha que isso é da própria mente da pessoa que está tendo uma crise ou realmente a espiritualidade está ali junta? A justificativa que cada pessoa vai trazer
para si, no primeiro momento, do porquê que ela está passando por aquele problema, varia muito de cada pessoa. As pessoas, às vezes, muito religiosas, que têm uma espiritualidade muito grande, elas tendem a colar isso nesse lugar. O papel do psicoterapeuta, seja essa justificativa ou qualquer outra, é tentar reconstruir com a pessoa e tentar tirar alguns mitos que ela mesma está criando para si, né? E trazer um pouco para questões factíveis, questões do dia a dia que podem ser mudadas e tirar aquela dor dela psicológica. Então, vamos lá, outro filme, Exorcismo de Emily Rose. Você chegou a ver? Não. Então, ali estava dizendo que ela era possuída, mas na Certo. realidade ela tinha uma esquizofrenia e ela acabou morrendo por isso. E aí, como é que fica essa questão? Ela tinha esquizofrenia para a parte médica, mas os católicos, as pessoas ali, colocaram ela como que tinha alguém do lado dela fazendo uma obsessão. Acabou que a menina morreu, super magra e tal. Aí eu te falo, como gerenciar isso? É difícil, né? Da minha perspectiva, da minha formação e no que eu acredito, a linha de tratamento em casos de pessoas com esquizofrenia é a linha psiquiátrica, psicológica. O esquizofrênico é um quadro que muitas vezes é associado com diversas alucinações, né? Ou crenças irreais, né? Então, eu não quero fazer aqui nenhuma crítica a nenhuma religião, mas do meu conhecimento, da minha percepção, é o típico caso que você trabalharia com um paciente esquizofrênico e com todas as metodologias necessárias e psicotrópicos para trabalhar esse tipo de alucinação, compreensão equivocada da realidade. Mas a esquizofrenia, ela vem de onde? Olha, a esquizofrenia, ela é tida com uma base genética forte, né? Mas quando se fala de saúde mental, o componente multifatorial ele é muito importante. Então, alguns transtornos, eles têm um componente genético muito forte, mas eles têm uma ambiência, normalmente, né? Esses dois fatores, eles andam muito de mãos dadas, que faz com que gatilhos e com que pioras em quadros de esquizofrenia é um campo grande, de diversos níveis, né? Possa piorar ou melhorar, né? Então, a pessoa esquizofrênica, normalmente ela é tratada com psiquiatria e também com psicoterapia pelos psicólogos. Já que você falou em gatilho, muita gente hoje tem a síndrome de burnout. E que é a relação de excesso de trabalho. Essa pessoa pode chegar a uma esquizofrenia por esse excesso? De burnout passar para... Essa comorbidade não é comum, eu não estou me lembrando de casos onde haja essa ligação direta. O burnout, ele está muito mais ligado a um esgotamento, a um estresse crônico. De trabalho. Na maior parte das vezes relacionados ao trabalho, né? Porque se a gente parar para pensar, grande parte da nossa vida a gente está no ambiente laboral, está trabalhando, né? E no ambiente de trabalho, diferente de quando a gente está com a nossa família, com nossos amigos, que a pressão, o estresse, a cobrança, a falta de reconhecimento acontecem. Isso tudo gera um quadro estressante, contínuo, crônico, que faz com que o profissional, a pessoa, possa chegar nesse lugar grande de esgotamento. E aí vem o quadro do burnout, que é algo que também no passado não era tão valorizado, entendido como algo real, mas já desde 2022 passou a ocupar como uma doença de saúde mental. Então, tanto o burnout e a esquizofrenia, você tem que tomar um remédio? Não, a esquizofrenia é um transtorno muito mais grave e que, sim, o uso de psicotrópicos é extremamente relevante. Obviamente, os psiquiatras vão saber falar com muito mais propriedade do que eu sobre esses medicamentos, né? A minha formação na psicologia. O burnout, ele está muito mais ligado a ambientes sociais, né? Então, por isso que hoje, com a mudança na legislação para as empresas, o ambiente de trabalho, a organização de trabalho, quando ela é pouco hostil, quando ela olha com cuidado para os seus colaboradores,
é um fator protetivo enorme para evitar que os profissionais tenham qualquer quadro de burnout, de transtorno de ansiedade, etc. O contrário é verdadeiro. Se a empresa ela não toma cuidado com esses indicadores, com esses fatores de saúde mental, a chance de ter colaboradores, funcionários se afastando por quadros de burnout, ansiedade, depressão, ela aumenta muito. E é um prejuízo para todo mundo. É um prejuízo para o profissional, é um prejuízo para a empresa. E pouco se fala do ponto de vista de custo que já existe dentro das empresas em relação tanto ao absenteísmo, que é quando esse funcionário ele sai por afastamento por burnout, ansiedade e tal, e do presenteísmo, que é um conceito que quase não é falado. O que é o presenteísmo? É aquele profissional que vai trabalhar. Ele não entrega atestado, ele não está afastado, mas ele está muito estressado, ele está com problemas familiares, ele está com uma cabeça em outro lugar. Então, das 8 horas diárias, por exemplo, ele acaba trabalhando 2, 3. Então, esse é um problema já instalado dentro das empresas. Quando eu te falei de medicamento, porque tem medicamento que você toma para ansiedade, para depressão e tal. Só que aí a pergunta, esse medicamento, ele resolve ou ele só abranda a situação? Porque será que quando você parar de tomar esse remédio, você vai voltar? Existem quadros e quadros. Existem quadros em que o uso contínuo da medicação, a depender da gravidade, ele é quase até o fim da vida da pessoa, porque é quase como se ele estivesse regularizando questões hormonais, de neurotransmissores, que aquela pessoa não possui no seu cérebro, no seu sistema mental. Existem outros quadros, como o transtorno de ansiedade, como o quadro de burnout, entre outros quadros, em que a medicação ela sim pode ser introduzida, mas muitas vezes para poder facilitar o processo psicoterapêutico. Né? Então, é muito caso a caso, de acordo com cada gravidade das doenças de saúde mental. Agora sim, vamos falar de uma coisa que eu gosto, psicopata. Uhum. O que você pode dizer sobre um psicopata? Ele já nasce psicopata? Então, é bem controverso, como a gente estava falando anteriormente, né? Na minha visão, a psicopatia, ela tem um caráter inato. Tem um profissional, a pessoa, ela nasce com alguns componentes e sintomas, sinais, né, de psicopatia. A falta de empatia, né, a falta de um sentimento da dor do outro, a falta do sentimento de culpa, né, levam muitos psicopatas a, inclusive, cometerem diversos crimes e barbaridades. Então, psicopatia é uma questão muito séria, controversa, né? Existem psiquiatras, psicólogos que dizem que não há solução. Será que né? E outros que entendem que, sim, a depender de um bom acompanhamento, de um bom contexto, de um bom tratamento, essa psicopatia ela pode ser controlada. Mas também tem aquele negócio, vamos lá, um Ted Bundy da vida aí. O cara cresceu, casou e começou a matar. É claro que ele já com seus 30 e pouco, 40, não tem o que estudar, porque o cara já começou essa vida e continuou. Porque não tem como você também cuidar, saber, aquele ali vai ser um psicopata, eu vou cuidar dele do início. Aí já não tem. Mas eu estava te falando, eu acredito que tem uma solução. Posso estar sendo leviana a falar, mas aquilo que eu te falei, do filme Monsters, né, com a Charlize Theron, que ela fez o papel da Aileen, que ela matava vários homens, e ela foi presa e mataram, acho que com injeção ou foi cadeira elétrica. Mas eu estudei essa parte dela, na infância dela, ela levou surra de homem, ela foi estuprada, então aquilo tudo mexeu com a cabeça dela. Então, o que ela começou a fazer quando cresceu? Começou a matar. Então, tem um porém. É claro, não tem justificativa. Mas eu acho que se tivesse cuidado dela antes, por esse trauma que ela teve, de estupro, que não foi só 1, 2, foram mais de 10, 20. O que ela fez? Ela viu um homem, ela matava. É igual o lance, Noiva de Copacabana, você viu? Não. O Miguel Falabella. Ele começava a matar todas as noivas.
Por quê? Porque ele realmente foi traído por uma noiva e toda vez que ele via uma noiva, ele ficava com trauma e matava. Então, quer dizer, ele tinha aquele trauma da noiva. Então, não seria essa parte? Eu acho que a pessoa não começa a cometer isso por fatos que aconteceram com ela. Eu acho que a minha visão é que o ambiente ele sempre tem interferência, em alguma medida. Eu não sou especialista em psicopatia, né? Então eu não vou saber te responder a fundo todos os sinais, por onde normalmente começa, qual o nível de genética envolvida nesse quadro de psicopatia. Mas eu acredito sim que a ambiência ela faz toda a diferença. E que também um cuidado, um diagnóstico precoce sempre apoia demais. Mas, de fato, cravar se um psicopata consegue deixar de ser psicopata ou não, eu não vou saber te responder. Não, teria que. É como eu te falei, eu estudo essa parte, eu acho Sim. interessante. Mas tem que ter o porquê do passado. E aí você chegar, conversar com aquela pessoa, ter aquela. Porque tem gente que também não gosta. Eu tenho um paciente que, quando vem, na quinta sessão já se acha o forte e sai. Aí quando volta pior. Não, você tem que continuar até você realmente ter certeza. Não é porque você tem uma melhorazinha. Sim. Só que, é lógico, nenhum psicopata vai querer fazer uma terapia. Se ele fizer, ele vai querer até matar o profissional. Mas eu acho que se estudar essa pessoa do início, ou ver o que está acontecendo, eu acho que dá para você tirar. Vai ser cansativo? Vai ser longo? Vai, mas pelo menos você vai conseguir estudar o porquê. Porque ambos esses, da Aileen e do Miguel Falabella, que fez As Noivas, tinham um porquê. Era um trauma que ele teve, que foi abandonado pela noiva. Então, toda noiva que ele matava, aparecia, mesmo que não fosse, aparecia o rosto dela. E às vezes acontece isso, né? Que realmente o mundo tá desenfreado. E às vezes a gente fica sem poder entender. Mas eu acredito que seja isso, é pegar e estudar. Só que isso leva tempo. Torço para que sim. E de fato, em qualquer quadro, quanto mais cedo você consegue compreender a condição daquele ser humano, você tem mais ferramentas, mais apoio que pode ser dado, né? E também eu acho que você entendendo, você também consegue entender a mente humana, né? Você consegue identificar um golpista, por exemplo, uma pessoa uma narcisista. Tem vários filmes que eu assisto no canal Lifetime que fala isso, é narcisista, é o homem errado, o crush errado. Porque na realidade ele é um filme, mas ele te ensina, olha como é que essa pessoa, sabe? Como que ela está agindo, para você também poder, igual o lance de mulher que acaba levando o golpe de homem na internet. Gente, será que a pessoa não percebe que o cara está pedindo dinheiro que é golpista? Será que é tanta carência assim também? E esses casos acontecem com alguma frequência, né? A gente vê pela mídia. É homem pedindo 100 mil e a mulher dá. Mas às vezes são vulnerabilidades de afeto, né? Também de desconhecimento. Eu soube de diversos casos para pessoas que não estão acostumadas, principalmente pessoas da terceira idade, que não estão acostumadas com a tecnologia e acabam caindo em golpes. Então acho que tem de tudo um pouco. Tem uma que namorou Brad Pitt por 3 meses. Sim, esse ficou bem famoso, né? Sabe? Não, assim, é chato, mas isso é bom para elas também terem essa... Sabe, não, peraí, isso aqui deve ser um golpe. Porque é chato você ver uma pessoa levando um golpe. Tem gente que começa a rir e tal. Tudo bem, pode ser até engraçado para algum, mas para quem levou, é chato. De repente a pessoa está passando por uma situação que ninguém está ali para ver, não tem que julgar. Sim. E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Muitas vezes a pessoa com uma vulnerabilidade de afeto muito grande, ela se permite ficar em relacionamentos tóxicos, por exemplo. O cara que bate, que pede dinheiro, a dependência emocional. Exatamente, não só com a mulher, mas como o homem, essa vulnerabilidade de afeto, daí a importância da psicoterapia, do autoconhecimento. Eu brinco com muitos clientes meus, a gente cuida hoje em dia muito do corpo, né? Todo mundo vai para academia ou pretende ir para academia, mas esquece da mente. Agora, você acha que a gente está lutando com algo invisível? Em que sentido? Que é a nossa mente? De fato, o grande desafio da mente, da saúde mental, é esse não tangível, é esse subjetivo. Sempre foi e sempre será, né?
O mais importante é entender a importância de se olhar para essa temática. E eu fico pensando, a gente, desde novinho, a gente estuda diversas temáticas. Estuda matemática, português, geografia, história, né? A nossa formação, ela é, no geral, para cobrir lá, né, o currículo do MEC, depois passar para uma faculdade, quem puder, etc. e tal. Mas a formação para a vida, que inclui a parte da mente, de se conhecer, né, fica a cargo muitas vezes dos pais que não têm formação, não têm olhar para isso, né, ou de algum outro ambiente, e aí, quando a pessoa fica mais velha, ela vem parar no nosso consultório para a gente poder fazer alguns exercícios, algumas reflexões que poderiam ter sido feitas muito mais cedo. Agora, a ansiedade, ela é assim, né? Você fica com aquele pensamento e aí do nada o coração começa tu, e é uma vontade de você querer sair do lugar que você tá. Só que a mente, ela começa a te controlar. Como que ela consegue controlar a gente se é a gente que tem que controlar ela? A ansiedade, dependendo do nível e do contexto, muitas vezes ela vai num crescente, numa espiral de catastrofização de algo que pode acontecer, né? Então, muitas vezes, um problema pequeno te afeta e você começa a fantasiar em cima daquele problema, mas isso pode fazer com que o meu chefe perceba que eu não estou sendo tão produtiva. Isso pode levar a uma demissão no futuro. Meu Deus, eu tenho que mudar. E aí, na verdade, de uma coisa pequena, você chega num lugar muito, muito mais longe. E aí sim, tem todos esses efeitos, inclusive físicos no corpo, né? Não, eu nunca tive isso. Do nada, em 2006 apareceu. Acordei feito um furacão, o coração tudo quase saindo. E eu não sabia o que era, porque, como eu te falei, nunca passei por isso. Do nada começou a me dar crise, eu entrando dentro de túnel, lugar fechado. Se eu estiver no elevador, uma vez eu quebrei o elevador todinho porque ele parou. Então começou, eu falei assim, não, tem que tratar isso. E eu falei, ridículo, eu nunca tive isso. Pra você ver, você também acaba se cobrando. Sim. E aí depois eu fui pegar um avião. Pra quê? Eu tive que tomar um remédio fitoterápico na época. Tal de Sintocalmo, se acalma, não adiantou nada. Aí o avião subiu logo para a aeromoça. Vem cá, tá chegando? A viagem de 20 minutos. E eu fiquei lá. Quando eu desci, me deu uma dor de cabeça, porque você acabou com aquela tensão. E foi. Eu comecei a me tratar, porque eu não queria isso. Aí até por conhecimento, fiz a psicanálise e tal. Cheguei a tomar um frontalzinho aí, porque realmente a crise estava... Gente, é a pior coisa. Eu não desejo isso pra ninguém. E aí, quando começou, eu tive mais experiência e começou a vir os pensamentos que ele vem, aí eu mando para aquele canto. Comigo funciona. Tipo, vai, que não sei o que. Esse dia eu estava em casa, aí vem aquele pensamento, você não vai conseguir aquilo, que não sei o que. Eu falei assim, juro, vem. Aí eu mando para aquele lugar que você já sabe onde é. Aí fica tranquilo. Sabe, é como tipo assim, sou eu que mando, então eu que tenho que me doutrinar. É isso que eu também falo com os meus pacientes. Você tem que ter firmeza em você. Agora, tem hora que não dá, tem hora que você tá triste mesmo, tem hora que tá chateado. Uma vez a minha mãe me levou no neuro, só porque eu tava chateada, e o cara falou, você está em depressão. Eu falei assim, meu amigo, eu não tô em depressão, cara. Isso é um risco, né? Não tava, eu só tava cansada. Isso é um risco de dar um diagnóstico, né, de um momento pontual de tristeza. Gente, eu sou um ser humano. Tem dias que eu acordo, não quero falar com ninguém. Ele mesmo sabe, não é? Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Tem dia que eu quero ficar sozinha. Isso sou eu, sabe? É meu. Não é porque eu quero que eu tô com depressão. Tem dia que eu quero dormir o dia inteiro. As pessoas têm que entender isso. Não é tudo depressão. Aí eu virei pra ele e falei assim, amor, eu não tô com depressão. Aí ele me passou um remédio. Tudo bem. Continua a mesma coisa. Eu falei, viu? Não adiantou nada. Eu tomei seu remédio, paguei 500 conto. No remédio, um tal de, não sei nem se pode falar um remédio aqui, Bupium. Não adiantou nada, eu tô a mesma coisa. Por quê? Porque não era isso que eu tava. Eu não tenho depressão. Às vezes a pessoa quer ficar quieta. Mas você tocou num ponto muito, muito atual, que é a gente vive numa cultura da performance. E dentro dessa lógica da cultura da performance, a gente não se permite mais
perder tempo, ficar triste, ocioso. Não pode, né? que tudo é deprê. Tem uma lógica de estar sempre feliz, contente e produzindo. E tem um crescimento muito grande da indústria farmacológica, da parte de psicotrópicos relacionados à saúde mental, onde as pessoas hoje estão num consumo cada vez mais desenfreado para justamente, né, uma tristeza às vezes pontual, não vou aceitar essa tristeza e já vou tomar um remédio. Não é, eu até entendo, mas eu falei assim, não, eu vou fazer esse teste, eu vou tomar para saber se é, porque eu também sou tinhosa. Aí eu falei assim, tá, eu vou tomar o seu remédio. Aí eu peguei e tomei, não aconteceu nada, fiquei a mesma coisa. Se tivesse que fazer efeito, teria feito, mas não, eu continuei a mesma coisa, tanto que eu parei de tomar, não aconteceu nada. Aí eu falei, olha, eu não tenho depressão. Depressão não me ganha. Eu não posso ser uma pessoa depressiva. Eu não tenho nem tempo para ser depressiva. Só que tem dias que não tô legal. Ó, hoje mesmo, eu tive que tirar uma sonequinha para vir para cá, porque eu estava muito cansada. Cansada, sim. Sabe? Porque eu me mudei. Ontem eu tive gravação, então é um lance de estudo, porque eu falei, nossa, vai vir um especialista lá, top minha área, então tem que estar firme e forte. É assim, acontece. Sim. Só que muita gente acha que, tá depressiva, precisa de um remédio, aí começa a dar um ansiolítico lá, que remédio tá caro. Claro. Sabe, esses remédios são super caros. Então, quer dizer, nem tudo é depressão. Às vezes a pessoa também quer ficar triste, gente. Sim. Eu, em vez de tomar um ansiolítico, come um chocolate. Fazer atividades diversas que vão te dar aquele conforto naquele momento mais difícil que você está tendo. Não necessariamente uma medicação, né? Lógico, ficar dependendo. Uma atividade física, vai andar, uma comida caminhar. prazerosa, a rede social. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais que tem se isolado muito, né? Então a rede de amigos é muito importante. Não, com certeza. É que nem eu falo. Tá chateado? Para, repensa, respira, vê quem é os prós e os contras. É assim que eu falo também com os meus pacientes. Tipo, se afasta. Se de repente você se afastou daquela pessoa também podia ter uma carga negativa. Se tá triste, come um chocolate, gente. É a melhor coisa que tem. Come lá um sorvete. Vai te fazer bem. Porque chocolate sempre é bom. E pronto, fica feliz na vida. Agora, qual é a sua mensagem para essas pessoas que realmente estão com ansiedade, estão preocupadas? O que elas devem fazer? Eu acho que não só para essas pessoas, de uma forma geral, a recomendação é que, dentro do possível, as pessoas busquem sempre um acompanhamento psicoterapêutico para o autoconhecimento. Eu acho que essa é a base de tudo. A gente sabe que ainda a psicoterapia é algo mais elitista no nosso país, né? Poucas pessoas têm acesso, mas eu tenho esperança de que cada vez mais isso seja disseminado e de mais fácil acesso. E essas pessoas que têm esses quadros de ansiedade, de angústia, caso elas não tenham condições financeiras de procurar o especialista, que é o psicoterapeuta, né, que busquem fortalecer a sua rede social de amigos, de familiares, parentes. Não se isolem, porque muitos casos, não só de depressão, como outros, eles se agravam nesse momento. Busquem cuidar da saúde física, né? Então a atividade física está mais do que comprovado de que ajuda com a questão de ansiedade. Para alguns clientes meus, eu indiquei o processo meditativo, que também é muito difícil para grande parte das pessoas. Aqui a gente não tem no Ocidente essa cultura tão grande. Então existem diversos mecanismos que a pessoa pode utilizar. E na linha que eu sigo, que é da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre a psicoeducação. Hoje, felizmente, com a internet, com a inteligência artificial, tem muito conteúdo bom disponível para todas as pessoas. Quanto mais elas lerem a respeito, mais elas vão saber se cuidar. E onde a gente pode te encontrar? Então, vocês podem me encontrar no site da consultoria, que eu criei para a saúde mental corporativa, que é prismamho.com.br, e também no Instagram, @prismamho. Lá vai ter não só um pouco dos serviços que eu ofereço, de quem eu sou, mas também eu produzo diversos conteúdos sobre saúde mental que pode ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais. E você tem consultório também? Tenho consultório também, mas tudo via esses dois canais, tanto para a área corporativa quanto para a área individual. Olha, Eduardo, amei, que é um papo que eu adoro, que é saúde mental. Realmente o povo precisa, todo mundo Sim. tem que cuidar porque tá brabo. Sim. Entendeu?
Mas eu te agradeço, espero que Eu você que tenha agradeço. gostado. Foi ótimo.